Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus abençoe os seus projetos. Estamos aqui mais uma vez, firmes no propósito. Agosto, o mês da voz de Deus. Sabe que ouvir a voz de Deus, humanamente falando, não é fácil. E a voz de Deus é para que nós, eu, a senhora, o senhor, você que está assistindo, tanto ao vivo ou à gravação, venha tomar uma direção na sua vida, tanto na área sentimental, na sua saúde, tanto na sua vida financeira. Ouvir a voz de Deus para te guiar. Quem tem que te guiar na sua caminhada é o próprio Deus, não é o homem. O homem vai falar, o homem ele vai dar uma direção. Você pode chegar a um homem de Deus, de sua confiança, e pedir um conselho, mas o melhor conselho vem de Deus e da palavra de Deus. Então, eu vou te pedir, se você for ficar conosco, até daqui a pouco nós vamos orar. Pegue a sua Bíblia aí. Nós temos uma cartela que nós colocamos na rede social para as pessoas acompanhar as palavras de todos os dias desse mês. E a palavra de hoje é no livro de João. A palavra de hoje, no livro de João, capítulo 8. João, capítulo 8. No versículo 12, eu vou começar a ler no versículo 12, vai te fortalecer e vai te abençoar. Diz assim: Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas os fariseus lhe disseram: Tu dá testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Olha só. Vamos continuar aqui. Jesus lhe respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. Olha o que Jesus diz, hein? Versículo 16. E mesmo que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou sozinho, mas com o Pai que me enviou. Na verdade, na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Versículo 19. E eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não conheceis a mim e nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa das ofertas, quando ensinava no templo. Mas ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Versículo 21. E Jesus lhe disse outra vez: Irei embora e me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis ir. E eu queria frisar aqui, antes de continuar lendo, porque você que está acompanhando tanto a live ao vivo, e você que está assistindo a gravação, você tem o interesse de ouvir mais a voz de Deus. E o meio de ouvir Deus falar com a gente é esse, é a palavra, é separar um momento para meditar na palavra. A oração da meia-noite vai te abençoar, mas separar um momento para que você possa ouvir Deus falar. Aqui Deus estava falando para os fariseus que eles não iriam subir para a glória, eles não iriam ser salvos. Por quê? Porque eles não estavam querendo ouvir a voz de Deus. Eles não estavam querendo ouvir Deus falar como ele estava falando através do Senhor Jesus. Nosso Deus estava falando ali. Por isso que ele disse aqui, no versículo 21, João 8, no versículo 21. E Jesus lhe disse outra vez: Irei embora e me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis ir. Por que o Senhor Jesus estava dizendo para os fariseus que para onde ele iria, eles não poderiam ir, que era para a glória, para o céu? Porque eles eram homens orgulhosos,
que não queriam ouvir a voz de Deus. Eles sabiam que eles estavam errados, mas não queriam em nenhum momento se humilhar e reconhecer que o Senhor Jesus veio da parte de Deus. Então, eles eram resistentes à voz de Deus. Uma coisa que não pode acontecer comigo, nem com a senhora, nem com o senhor, é a gente resistir à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Não é a voz da nossa consciência, mas o Espírito Santo ele pode falar na nossa consciência. Ele pode nos mostrar o caminho que nós seguimos, se é certo ou se é errado. E nós temos que obedecer o caminho que é certo. E continuando, para que a gente chegue até o final, antes da meia-noite, ele diz assim, 22. E os judeus diziam, será que ele vai suicidar-se? Pois diz, para onde vou, vós não podeis ir. Olha a confusão deles. Mas ele lhe disse, vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou daqui. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eles então perguntaram, quem és tu? Jesus lhe respondeu, exatamente o que venho dizendo, que sou. Tenho muitas coisas para dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Versículo 27. Mas eles não perceberam que lhes falava do Pai, de Deus. Jesus prosseguiu, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, pois faço sempre o que lhe agrada. Isso é muito forte. Quando nós fazemos o que agrada a Deus, Deus ele permanece com a gente. Você vai encontrar pessoas na sua caminhada, até a senhora e o senhor que gosta de evangelizar, que vai falar assim para você, eu estou me sentindo só, parece que Deus me abandonou. Mas por que ela se sente só? Porque ela não está buscando agradar a Deus. E o que é agradar a Deus? Agradar a Deus é ir para a igreja. Não é ir para a igreja. Você deve sim congregar. Você deve ir à igreja. Mas agradar a Deus não é exatamente ir à igreja. Agradar a Deus é você manifestar a fé. Agradar a Deus é você obedecer a palavra. Somente ir à igreja, quantos foram à igreja, vão para a igreja, mas não conseguem agradar a Deus. Porque ela não se inclina a obedecer a palavra, a abandonar a velha prática, abandonar o pecado, abandonar o seu eu, o seu ego, o orgulho, os maus olhos, os maus pensamentos, se esvaziar de si mesma. Então, para que o Pai esteja sempre comigo, eu tenho que buscar agradar o Pai, agradar a Deus. Isso é muito forte. E aí ele diz, no versículo 30, falando ele essas coisas, muitos creram nele. Versículo 31. Jesus dizia, João 8,31, para quem está acompanhando a partir de agora. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, olha que forte, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes sereis livres? Jesus continuou, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então aqui Jesus revela do que eles eram escravos. Os fariseus não se achavam escravos de ninguém, mas eles eram escravos do pecado. Não sei qual o pecado em si, mas quando nós lemos sobre os fariseus, nós encontramos soberbas, eram orgulhosos. Nós encontramos falsidade. Eles viviam de aparência. Eles tinham aparência de piedosos, mas eram homens ruins, homens maus.
homens julgadores, adoravam julgar. Eles gostavam de ser bajulados, que as pessoas estivessem ali bajulando eles. Os fariseus tinham esse problema. E eles não davam, como nós podemos colocar hoje, o braço a torcer. Eles não davam o braço a torcer. Eles sabiam que eles estavam errados, mas não queriam perder aquele domínio, aquele poder sobre as pessoas. Quando o Senhor Jesus chegou, ele começou a libertar as pessoas da escravidão, da religiosidade. O povo adorava mais os fariseus do que ao próprio Deus. Adoravam mais a Caifás do que ao próprio Deus. E o Senhor Jesus foi libertando quando revelou a verdade, o reino dos céus ao povo. E no versículo 35 diz assim: o escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei que sois descendentes de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. E eu posso dizer uma coisa, que isso você pode falar quando você encontrar alguém que ela se esfriou na fé, ela se afastou de Deus. O que aconteceu? Ela foi matando a palavra de Deus dentro dela. Ela foi matando a palavra de Deus. A palavra de Deus não consegue entrar dentro de uma pessoa que ela mata a palavra. Como que eu mato a palavra? Quando eu prefiro me inclinar ao pecado e menos para Deus. E nós temos que se inclinar para Ele. Esse propósito não é, como eu tenho falado, não é para a gente aparecer ou crescer. É para que tanto nós, porque enquanto eu estou aqui dando, automaticamente eu estou recebendo. Eu venho a ouvir mais a voz de Deus e acione o Senhor na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, aonde você estiver, você tem que ouvir a voz do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não quer que nós venhamos viver de aparência. Ele quer que nós venhamos viver pela fé. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se hoje for o dia da nossa partida, ou se amanhã for a nossa morte, nós temos que estar na fé. Nós temos que estar na fé. Para quem entrou agora, João capítulo 8, lá no versículo 38. Pegue aí a sua Bíblia e acompanhe comigo. Eu falo do que vi diante de meu Pai, e vós fazeis o que também ouviste de vosso pai. E eles responderam: nosso pai é Abraão. Mas Jesus lhe disse: se fosseis filhos de Abraão, estareis fazendo as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus, mas Abraão não fez isso. Vós fazeis, versículo 41, isso é forte, hein? Isso é pesado. Vós fazeis as obras de vosso pai. Eles reagiram: não somos filhos de prostituição, temos um pai que é Deus. Jesus respondeu: se Deus fosse vosso pai, vós me amareis, pois saí de Deus e dele procedo. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha mensagem. É porque não suportais ouvir a minha palavra. O vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? Versículo 47, que é o versículo base. Quem é de Deus, ouve as suas palavras. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Isso é muito forte. A pessoa que ela tem dificuldade para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, é porque ela está se afastando de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quando a pessoa ela é resistente a essa palavra e a essa voz, é porque ela não está se entregando a buscar a Deus, a se entregar a Deus. E lendo mais um pouco, ele diz assim, faltam 10 minutos para meia-noite, vamos seguir mais um pouquinho. Os judeus responderam, versículo 48,
Acaso não temos razão quando dizemos que és samaritano e tens demônio? Olha só, versículo 49. Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro meu Pai e vós me desonrais. Eu não busco glória para mim mesmo. Há quem a busque, e ele é quem julga. Em verdade vos digo que se alguém obedecer a minha palavra, nunca verá a morte. Aí versículo 52. E os judeus lhe disseram: agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém obedecer a minha palavra, nunca provará a morte? Acaso tu és maior que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram? Quem tu pensas que és? Versículo 54. Jesus respondeu: se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizeis ser o vosso Deus. 55. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e obedeço a sua palavra. Aqui o Senhor Jesus estava dizendo o que nós temos que fazer. Nós, eu, a senhora, o Senhor, temos que conhecer a Deus. Busque conhecer a Deus, falar com Deus. Não apenas pedir bênção, pedir conquistas, mas ter com Deus uma intimidade. Intimidade tal que você seja sensível à voz do Espírito Santo para que ele possa te guiar no seu trabalho. Ou quando alguém passar diante de você, que ela está ali sofrendo, que ela está ali padecendo, você tem uma palavra de Deus para ela. Você ter uma palavra de fé para ela. Você ser usado por Deus para levantar aquela pessoa. Tanto socialmente, na obra caridosa, que é muito bom fazer. Você que já fez sabe do que eu estou falando. Como que é bom a gente ajudar uma pessoa carente, dar uma cesta básica, ajudar financeiramente com alimento, sabe? Ainda que a gente não tenha condições, mas é bom, é algo prazeroso. E quando nós damos, automaticamente nós recebemos de Deus. A pessoa não precisa fazer nada por nós, porque é uma obra de Deus. Deus manda a gente dar. Dá e ser-vos-á dado. Boa medida, sacudida, recalcante, certamente vos darão. Então, assim, é importante você ser sensível à voz de Deus. Não apenas para uma obra caridosa, mas principalmente para alertar aquela pessoa da salvação da alma dela. Porque, igreja, Jesus está voltando. Falta pouco. Não sabemos quanto tempo ainda nós temos nessa terra. Por exemplo, amanhã a gente pode não acordar. Nós não sabemos se vamos estar vivos daqui a pouco. Às vezes a gente recebe uma notícia de alguém que partiu que você nem esperava. Então é importante a gente e as pessoas que Deus colocar no nosso caminho ter a consciência da salvação. E ela tem que entregar a vida dela ao Senhor Jesus e ouvir a voz de Deus. E para concluir, faltam 7 minutos para a oração. Ele diz assim, versículo 56. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então os judeus lhe perguntaram: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Muito forte. Aqui, quando o Senhor Jesus fala eu sou, ele está dizendo que ele era o próprio Deus. Nós adoramos a Deus como Pai, como Filho e Espírito Santo. E sabemos que os três são um. É muito forte isso. É algo que a mente humana não compreende. Se você for ficar tentando calcular, raciocinar humanamente falando, você não vai entender. Mas por isso ele é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. E aqui o Senhor Jesus
ele falou: antes de Abraão existir, eu sou. Em outras palavras, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu já existia antes do mundo, antes de Abraão. Foi o que ele estava falando aqui. E ele diz assim: então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Que o Senhor Jesus não provocava nada antes da hora. Tudo era no tempo de Deus. E essa palavra que o Senhor Jesus fala, que Abraão, ele viu, ele regozijou, lá no início, não sei se dá para eu achar aqui agora, mas tem uma parte que fala de Abraão. Deixa eu ver se dá para eu achar aqui rapidinho. É Gênesis. Deixa eu ver. Gênesis. Cadê? Deixa eu ver se... Jesus aparece para ele lá. Aqui. Gênesis 18. Se quiser pegar aí a referência. 3 anjos aparecem a Abraão. Depois disso, o Senhor apareceu a Abraão junto aos cavalos de Mane, quando ele estava sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles. Então, prostrando-se em terra, disse: meu Senhor, se agora tenho achado favor a teus olhos, rogo-te que não prossiga adiante de teu servo, não vá embora. Mandarei trazer um pouco d'água, lavai os pés e descansai debaixo da árvore. Trarei um pouco de alimento, refazei as vossas forças, depois prosseguirei, pois para isso chegastes até vosso servo. E eles lhe responderam: faze como disseste. Então Abraão apressou-se em ir falar com Sara na tenda e disse: aqui entra a oferta de Abraão, a alegria em ofertar. Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, faze bolos. Em seguida correu ao gado, apanhou um bom bezerro novo, entregou aos servos, que se apressou em prepará-lo. Então pegou queijo fresco, leite e o bezerro que havia mandado preparar e os serviu. E quando comiam, ficou em pé ao lado deles, debaixo da árvore. E eles lhe perguntaram: onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu: está ali na tenda. E um deles lhe disse: certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda atrás deles. Abraão e Sara já eram idosos de idade, avançados em idade. Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. Então Sara riu consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de idosa, sendo o meu senhor também já velho? E o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu e disse: será verdade que eu, já idosa, darei à luz a um filho? Então aqui é muito forte. Faltam 3 minutos para a gente orar. Aqui você vê que era o próprio Deus. Era o Senhor Jesus ali. Mas a Bíblia não fala que era o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus ainda não havia sido glorificado. Ele já existia, mas ele não tinha ainda um nome acima de todo nome. Mas quem foi ali visitar o servo fiel, Abraão, foi o próprio Senhor Jesus. E creio, foi o próprio Deus, e os 3 anjos são a referência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali ele mostrou que era o próprio Deus, porque Sara duvidou dentro dela e ele sabia o que ela tinha falado com ela mesma, na sua mente. Posso eu ainda ter prazer, depois de velha, depois de avançada idade, posso ainda ter um filho? E ele falou com Abraão. Por que ela duvidou? Então ali era o próprio Deus, e quando Abraão ouviu, ali ele se alegrou, foi lá, serviu, porque esse é o prazer do servo, é servir ao seu Senhor. E esse é o nosso propósito com essas lives. Esse propósito, como eu falei no início, até o último dia do mês você pode nos acompanhar, vai te fortalecer, vai te edificar. Se você não puder acompanhar ao vivo, acompanhe a gravação, tanto aqui quanto em outros canais que nós vamos postar. Mas creia na palavra, creia nesse Deus, para que você possa vencer todos os teus problemas. O mesmo Deus que honrou Abraão, o mesmo Deus que pregou
que tentou salvar, o Senhor Jesus, que tentou abrir os olhos dos fariseus, é o mesmo Deus que nos guia hoje. Ele quer te fortalecer também. Então, nós vamos orar. Se você tem aí um copo com água, uma garrafa com água, pegue aí na sua mão, vamos consagrar, com certeza você vai ser muito abençoado. E eu gostaria de pedir também, se você puder curtir, comentar, compartilhar, enviar para as pessoas que você quer ajudar, compartilhe. Elas serão muito abençoadas. Vamos orar? É meia-noite. Senhor Deus e Pai poderoso, meu Deus, eu entro aqui em oração, meu Pai, é meia-noite. E a luta do teu povo é grande, a batalha do teu povo é grande, Senhor, nos quatro cantos dessa terra. A batalha da tua igreja, Senhor. E quando eu falo a tua igreja, eu não me refiro à igreja A ou igreja B. Eu me refiro à tua igreja, que são os teus servos, os que te servem de todo o coração. A tua igreja, meu Pai, que são, meu Deus, os verdadeiros adoradores espalhados nessa terra, espalhados em denominações. Senhor, visita a tua igreja, meu Pai. Que a tua igreja ouça a tua voz. Que a tua igreja tenha um despertar. Nós sabemos que nós estamos caminhando para o fim. Que o amor, meu Pai, tem se acabado, tem se esfriado em muitos. Quantos estão perdendo o prazer de pregar, de evangelizar, de anunciar as boas novas. E são muitas as pessoas, Senhor, que estão afastadas, que estão fracas, que estão caídas, sem força, sem ânimo, sem prazer em te buscar. Senhor, eu peço a Ti que esses teus servos que estão, meu Pai, nessa live até o fim dela, meu Pai, que eles sejam renovados, Senhor, que eles sejam avivados, e todos que estão participando desse vídeo, meu Pai, que eles recebam luz, força, paz, livramento, pois eles são escolhidos do Senhor, chamados do Senhor, e a todos a quem chegou, através de compartilhamento, através, meu Pai, meu Deus, de um anúncio da internet, eu não sei, mas se chegou até ela, porque o Senhor quer que ela ouça a tua voz, que ela, meu Pai, venha obedecer a tua palavra. Ah, meu Pai, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E nós somos teus servos, Senhor. Meu Pai, dá o livramento a eles, dá saúde, acampa o teu anjo na casa de todos. Meu Pai, eu estendo aqui as minhas mãos. O Senhor me deu autoridade para abençoar, eu abençoo a casa dela, eu abençoo a família dela. Eu determino em nome de Jesus que tudo para ela, meu Pai, essa semana venha dar certo, Senhor. Meu Pai, aquilo que está dando errado venha acabar. O tormento, a angústia, o peso venha acabar. Meu Pai, eu quero anjos fortes agora, legiões de anjos fortes, cercando a casa dela, a família dela. E tudo para ela venha dar certo. Meu Pai, meu Deus, esse mês de agosto, nós consagramos para ser o mês da tua voz. Fala, Senhor, que ela possa se separar mais para o Senhor, que ela possa se separar mais para a tua presença, para meditar mais na tua palavra, para buscar mais o teu Espírito. Se ela ainda não foi selada com o Espírito Santo, prepara ela, Senhor, para que ela receba o selo do teu Espírito dentro do coração dela, dentro do ser dela, meu Pai, e que ela possa vencer suas barreiras. Consagra o copo com água que ela apresenta, peça de roupa do familiar, aonde ela pisar, seus pés sejam abençoados. Nós te agradecemos e entregamos tudo em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer, diga amém, diga graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar com todos nesse momento, nessa meditação. Fique firme se você quer ouvir mais a voz de Deus, todos os dias, às 23h30, até a oração da meia-noite. Tenho certeza que você será muito abençoado. Nós estamos preparando um e-book para distribuir online, até mesmo pelo Zap também. É gratuito. Como ser batizado no Espírito Santo, como ser renovado pelo Espírito Santo. Vai ajudar muitas pessoas. Deus abençoe a todos. Forte abraço.